Tá valendo? Tá. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora secretária, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, excelentíssimo senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 30 de 19 de outubro de 2020. Está em discussão a ata número 28 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. Ata número 28 de 2020, aprovada por unanimidade. Está em discussão a ata número 29 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. Ata número 29 de 2020, aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhora secretária, a pauta da sessão. Ofício número 314 de 2020. Encaminhamento de decreto executivo número 6.712 de 2020. Ofício número 309 de 2020. Comunicado de férias do excelentíssimo senhor prefeito Valdemar de Carli. Ofício número 1118 de 2020. Comunicação de devolução de recursos liberados no valor de empréstimo e recomposição de saldo credor. Ofício número 331 de 2020. Encaminhamento de cálculo da estimativa da receita no exercício de 2021. Matéria com entrada na casa. Proposições números 62 a 72 de 2020. Projeto de Lei Legislativo número 05 de 2020. Projeto de Lei Legislativo número 35 e 36 de 2020. Senhora secretária, proceda a leitura da correspondência recebida. Ofício número 314 de 2020. Senhor presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência o decreto executivo número 6.712 de 2020, que abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020, para a respectiva homologação. O crédito se refere à aquisição de equipamentos e material permanente que serão necessários para o retorno das atividades da Secretaria Municipal da Educação, Lazer e Juventude, e para adequação às instruções sanitárias para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus Covid-19. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, Prefeito. Ofício número 309 de 2020. Senhor Presidente, servimos-nos do presente para informar a essa egrégia Casa Legislativa que estaremos em férias durante o período de 16 a 30 de novembro de 2020, assumindo nesse período a chefia do Poder Executivo Municipal, o vice-prefeito Rubem Luiz Maria Pastore. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Valdemar de Carli, Prefeito. Ofício número 1118/2020. Senhor Presidente, assunto: comunicação de devolução de recursos liberados ao valor de empréstimo e recomposição do saldo credor. Atendendo ao que foi disposto na Lei 9.452, de 20 de março de 1997, para conhecimento e devidas providências, devolvemos de recursos liberados ao valor de empréstimo efetivado em 8 de 10 de 2020, no valor de R$ 273.032. Novamente, R$ 273.063,32, referentes à liberação de recursos financeiros desembolsados em 23 de dezembro de 2019,
correspondente à parcela de número 1 do contrato de financiamento número 0530405, assinado em 26 de nove de 2019, no âmbito do programa FINISA, modalidade de apoio financeiro para a aplicação em despesas de capital do município de Veranópolis. Informamos que o valor, ora devolvido, passou a recompor o saldo credor do referido contrato de financiamento, podendo ser novamente desembolsado, mediante solicitação a ser apresentada pelo município tomador, e conforme condições contratuais vigentes. Respeitosamente, Felipe Schmidt, supervisor da filial de governo, representação da Gerência Executiva do Estado do Rio Grande do Sul. Ofício número 331 de 2020. Prezados senhores, com a finalidade de atender ao previsto no artigo 3º da LDO 7.560 de 2020, de 15 de 10 de 2020, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, e o parágrafo 3º da Lei 12 de 2000, encaminhamos o anexo, o cálculo da estimativa da receita baseada nas seguintes premissas. Tem 32 premissas. Vamos lá. IRPF, sobre atendimento do trabalho, baseado no valor orçado para o exercício de 2020, atualizado pelo crescimento vegetativo esperado na folha de 4,66%. 2. Imposto de renda retido na fonte. Outros rendimentos, baseado no valor orçado para o exercício de 2020. 3. IPTU, baseado no valor orçado para 2020, estimado para 2021 de 4,3%. 4. ITBI, apurado através da média de arrecadação dos últimos 3 exercícios e o comportamento de 2020, enquanto que os valores referentes à dívida ativa foram apurados de acordo com a informação do setor de tributos e respectivo dos parcelamentos a vencer em 2021. 5. ISSQN, baseado na tendência de 2020 e atualizado conforme IGPM esperado para 2021, de 4,03%. Taxas foram apuradas através da média de arrecadação dos últimos 3 exercícios e a tendência para o exercício de 2020. 7. A taxa de limpeza pública foi atualizada conforme prevê o artigo 466. 59% despesa prevista na LOA. 8. As contribuições para o regime próprio de previdência social levou-se em consideração a média de arrecadação dos últimos 3 exercícios e o comportamento atual de arrecadação. 9. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Não foi possível apurar a quantidade de unidades consumidoras do município. Para tanto, se utilizou a média de arrecadação do exercício, atualizado pelo IGPM estimado para 2021, de 4,3%. 10. Para os aluguéis e arrendamentos, utilizou-se a média de arrecadação dos últimos 3 anos, a tendência atual para o exercício de 2020. 11. Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos. Considerou-se o valor atual de 2020 de R$ 2.300. 12. Utilizou-se para remuneração de depósito bancário a média de arrecadação dos últimos 3 anos e o comportamento do exercício atual, enquanto que os rendimentos de aplicação do RPPS seguiram as expectativas do gestor do fundo. 13. As receitas do servidor seguiram a tendência de arrecadação de 2020 e a média da arrecadação dos últimos 3 exercícios. 14.
Quanto à cota, parte do Fundo de Participação dos Municípios, calculado conforme subsídios da FAMURS, lembrando que os valores informados são líquidos e, para tanto, é necessário apurar 20% referente ao Fundeb, e as cotas extras de dezembro a julho seguiram os mesmos subsídios fornecidos. 15. O ITR segue a tendência de arrecadação dos últimos 3 exercícios e o comportamento atual. 16. Considerou-se para a cota parte da compensação financeira de recursos hídricos a média de arrecadação dos exercícios de 2018 e 2019, enquanto que o Fundo Especial de Petróleo e a compensação financeira pela exploração de recursos naturais levaram em consideração o comportamento de arrecadação de 2020 e a média de arrecadação dos últimos 3 exercícios. 17. As transferências, recursos Sistema Único de Saúde, foram baseados nos valores arrecadados em 2020, conforme o Fundo Nacional de Saúde e considerando a alteração na forma de repasse e a pandemia enfrentada em 2020. Optou-se por manter os mesmos valores. Para as transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, foram mantidos os mesmos valores orçados para 2020. Para as transferências referentes ao salário e educação, conforme subsídio fornecidos pela FAMURS, considerou-se a cota por aluno de R$ 426,40, pelo número de alunos informados no censo de 2020. As transferências diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação foram baseadas em dados fornecidos pelo PNAE, sendo os repasses de acordo com a etapa e a modalidade de ensinos e números de alunos fornecidos pelas nutricionistas do município. Para o transporte escolar, considerou-se o valor per capita de R$ 145,01 e o número de alunos da educação básica e a zona rural, 138 rede municipal e 73 rede estadual, sendo 10 parcelas ao ano para a cobertura de 200 dias letivos. 22. Para o ICMS, IPVA, IPI e CID, utilizou-se os dados da PLOA 2022. 23. Os valores referentes às transferências e recursos do Estado para programas de saúde, repasse fundo a fundo, obedece à tendência do exercício corrente, enquanto que as transferências de convênio para o Estado, Sistema Único de Saúde, incentivo ao parto é baseado na Portaria 109 de 2020. Visto, até a presente data, não havia conhecimento de outra portaria. 24. As transferências de convênio dos municípios para o SUS, a receita de outros municípios foi previsto de acordo com a média de arrecadação dos últimos 3 exercícios e o comportamento de 2020, e a análise das despesas com o convênio, enquanto que convênio transporte interhospitalar segue a média de arrecadação dos últimos 3 exercícios e o comportamento de 2020. Para as doações em benefício da criança e adolescente, pessoa jurídica, e doações em benefício de idosos, pessoa jurídica, foram mantidos os valores previstos para a LOA de 2020. Os valores previstos para transferência de recursos, Fundo Manutenção e Desenvolvimento, Educação Básica e Valorização Profissional, seguem dados fornecidos pela FAMURS, calculados pelo número de alunos informados no censo de 2020. Outras transferências de pessoas físicas, doações e benefícios da criança e adolescente, pessoa física, e doações e benefícios aos idosos, pessoa física, foram mantidos os valores previstos de 2020. As multas administrativas, contratuais e judiciais seguem a tendência do exercício de 2020, a média de arrecadação dos últimos 3 anos. As compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores
seguiu a tendência de arrecadação do exercício de 2020, média mensal de R$ 69.850. Receitas de capital convênios foram atualizados com base na relação de convênios já assinados, fornecidos pela Secretaria do Governo. 31. Para a operação de crédito Avançar Cidades, foi considerada a expectativa para 2021, considerado no cronograma de desembolso da Caixa Econômica Federal. Finalmente, o 32. Para a contribuição que o regime próprio de Previdência Social intra-orçamentária, aplicou-se a média de arrecadação dos últimos 3 exercícios e a tendência de 2020. A amortização do passivo atuarial segue a mesma metodologia. Podem ocorrer alterações na previsão da receita, mediante novas informações que poderão ser obtidas até a data do envio da proposta. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição. Valdemar de Carli, prefeito. Espaço para comunicação de líderes. Senhora secretária, alguma liderança escrita junto à mesa diretora? Não, excelentíssimo senhor presidente. Receba a matéria em regime normal e encaminho às seguintes comissões. Proposições números 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 e 72, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Proposição número 69, Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Decreto Legislativo número 5, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei Legislativo número 35, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei Legislativo número 36, Comissão de Constituição e Justiça. Grande expediente. Senhora secretária, proceda a leitura da matéria em pauta. Indicação número 051, de 30 de setembro de 2020. Autor: vereador Rodrigo Costa. Emenda: solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de criar um programa de incentivo aos agricultores para a construção de aviário, Dark Rose, e seja também realizado um estudo com o secretário de Finanças, juntamente com as empresas de comercialização de frango, de corte, avicultura, para calcular o retorno tributário ao município. Parecer pela aprovação. Justificativa. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a agricultura familiar, proporcionando incentivos e suportes aos agricultores que já possuem aviários convencionais para que migrem ao novo sistema tecnológico e aos agricultores que desejam iniciar na área de frangos de corte. A iniciativa proporciona arrecadação significativa de impostos ao município, visa a melhora da qualidade de vida dos agricultores e fortalece o nosso interior, sendo esses incentivos complementares aos dos bancos que fornecem financiamento em até 10 anos para pagar, com taxas de juros baixos, criando assim um vínculo de suporte e segurança ao investidor. Sugestões e incentivos: terraplanagem, acesso aos aviários, colocação de brita ao redor do aviário, auxílio de rede elétrica, dependendo da distância do local da construção, auxílio da perfuração de poços artesianos. Após análise da referida indicação, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 51. Com a palavra o vereador autor Rodrigo Angonese Costa. Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas vereadores. Bom, essa é uma iniciativa que eu venho há algum tempo conversando com o pessoal dos municípios vizinhos, claro, já deixando esse ponto que nosso município tem nossas particularidades, nosso município ele tem nossas prioridades, eu sei disso. Até essas sugestões que eu propus são para ser avaliadas e ver as que encaixam melhor com o nosso perfil de incentivo à agricultura.
Eu estive também reunido com um dos representantes de uma dessas empresas de corte, de frangos de corte, para também trazer ideias e discutir sobre isso. Achei bem interessante a ideia, um incentivo bem legal. Tem outros municípios aqui na nossa região, que eu cito Fagundes Varela, que tem um incentivo muito forte, claro que lá a prioridade é um pouco diferente, que o pessoal está construindo, o pessoal tem uma linha de financiamento muito boa, 10 anos para pagar, juros bem baixos, né? E eles incentivam muito lá nessa questão de dar um auxílio, dar um suporte. E essa indicação serve para que também o nosso secretário de Finanças estude como que vai ser esse retorno para o município, em quanto tempo que há a terraplanagem, enfim, o que for investido na construção de cada aviário, em quanto tempo isso vai ser retribuído para o município, e que crie esse programa juntamente com os agricultores que já possuem os aviários convencionais e os que também pretendem migrar para essa tecnologia Dark House, que são os aviários totalmente climatizados, né? Eu acho que é bem importante, eu acho que pode ser feito alguma coisa nesse sentido. Eu sei que dentro das possibilidades não dá para ter esses municípios vizinhos como uma base, mas a gente pode tirar um pouco disso e melhorar em algum auxílio, enfim, reunir esses agricultores. Acho que a gente é bem importante para nós, pode fortalecer muito a agricultura familiar, e fica agora nas mãos do secretário de Finanças para fazer esse cálculo de retorno ao município e para depois ter essa criação, que eu acho que é bem conveniente e fortalece o pessoal a ficar no interior, e é uma modalidade que é no ramo alimentício, que ela só tem a ter um crescimento muito grande. Muito obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação. Indicação número 51, aprovada por unanimidade. Indicação número 52, de 30 de setembro de 2020. Autora, vereadora Mara Garibe Gusso. Ementa. Solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade... Estude a possibilidade de disponibilizar guarda para a Praça 15 de Novembro. Parecer pela aprovação. Justificativa. Justifico a necessidade de guarda nas praças a fim de intimidar atos de vandalismo, roubo, ponto de vendas e uso de entorpecentes, proporcionando um pouco mais de segurança para as pessoas que frequentam aquele local. Nesse sentido, visando também preservar a praça e também zelar pelo sossego e lazer dos nossos munícipes. Após análise da referida indicação, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 52. Com a palavra, a vereadora autora Mara Garibe Gusso. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas que estão aqui presentes. Boa noite ao público que vai nos acompanhar daqui a pouco pelas redes sociais. Eu sei que já é a segunda vez que eu peço, que faço essa indicação de a gente colocar guardas nas praças. Já tínhamos em outro exercício pedido essa condição. Temos a nossa Praça 15 de Novembro e a Praça da Gruta numa situação bem desconfortável ultimamente, onde a gente aprecia coisas que os munícipes não podem e não devem apreciar. Então o pessoal veio, várias pessoas me pediram e eu também acho necessário. A gente sabe que com o estacionamento rotativo também existe a possibilidade de que teremos esse suporte, mas até não vir o estacionamento rotativo, se tivéssemos a possibilidade de colocarmos alguém para que faça esse serviço na praça, seria de grande ajuda e grande colaboração para as pessoas que ali frequentam. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador João Guilherme Mazeto. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, a quem vai nos acompanhar logo em seguida, uma saudação de boa noite. Gostaria de parabenizar a autora pela indicação e só deixar o registro aqui que esta casa se preocupa com as questões de segurança do nosso município. Tanto é que, em conjunto, fizemos aquela proposição para a instalação da Guarda Municipal
e essa proposição da Mara aí já vem sendo repetida pela segunda vez. Eu acho que o município também precisa olhar com bons olhos para essa questão, porque as pessoas se sentem intimidadas, se sentem inseguras e não tem mais lazer nas praças da nossa cidade. Temos praças bonitas, mas que não estão sendo utilizadas da forma que deveriam ser utilizadas. Acho que seria importante o município pensar que seja de uma forma terceirizada por hora, até avaliar bem a questão e depois fazer um concurso, alguma coisa para ter guardas concursados. Eu acho que é muito importante esta questão, e além disso, a Mara falou aí da questão dos agentes de trânsito que vem com estacionamento rotativo, mas eu acho que a função deles não é tanto essa questão de dar mais segurança às pessoas. E depois o agente vai ter aquele turno de horário que é geralmente durante o dia, né? Então à noite fica desassistido também. Acho muito importante e interessante essa proposição e gostaria de pedir o endosso, se possível. Endosso aceito. Obrigado. Com a palavra o vereador Josimar Antônio Merlo. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, boa noite quem vai nos assistir aqui a pouco. Eu também gostaria de pedir o endosso e até gostaria de sugerir aos colegas, eu acho que a gente poderia fazer o endosso coletivo, porque nós já debatemos aqui nesta casa que é uma coisa recorrente a necessidade da gente reformar praças. Por quê? Porque justamente não se tem uma pessoa que possa impor certas questões de ordem numa praça, e o pessoal acaba depredando, acaba, como é que se diz, pichando, né? E esse, infelizmente, acaba gerando o gasto público que poderia facilmente ser aplicado até mesmo na instalação de outras praças. Nós temos bairros que estão já há anos esperando pela criação de praças, né? Eu posso citar até bairro Santa Lúcia, é um deles também, né? E a questão da população também não poder usar é uma questão muito grave. A gente não pode criar as praças, infelizmente, para alguns 3, 4, 5 indivíduos, às vezes que estão lá com outros objetivos, enquanto as nossas famílias têm que deixar as crianças presas em casa. O município que trabalha para a sua gente, um poder executivo que trabalha para a sua gente, ele precisa garantir todos os espaços para que o povo possa usufruir deles. E eu concordo contigo, Mara. É difícil a gente pensar assim, uma família ficar na Praça da Gruta dependendo do horário e dependendo do local. A gente tem pessoas que infelizmente assustam as outras. Pessoas que, na minha opinião, elas podem também ter uma ação mais forte da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Eu não sei se já foi feito, então eu não quero correr o risco de falar uma leviandade, mas pessoas em situação de rua que estão usando as nossas praças precisam urgentemente ser abordadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Conhecer a história, buscar encaminhamentos, buscar reaproximação com as famílias, procurar reintegrar essas pessoas às suas famílias. Este é o final, a solução do problema. Deixar nas praças fica desconfortável, primeiro para elas, porque são pessoas que vivem à margem de tudo. E depois também para aquelas pessoas que deixam de usar as praças justamente por quê? Por se sentirem intimidadas por essas pessoas. Ou por pessoas que vão na praça para ingestão de álcool, de drogas, né? Que isso já é costumeiro, não só na nossa, né? A Praça do Medianeira também teve esse histórico, a Praça do Renovação. Então, nós precisamos garantir que as praças do nosso município sirvam à população do nosso município, sirvam às famílias do nosso município. Com um guarda, eu acredito que começa a resolver. E o custo-benefício da contratação de um guarda, 2 guardas, ele é bem menor do que aquilo que o povo vai ter em troca. O custo-benefício é pequeno perto do que o povo vai poder usufruir. Também quero endossar
E se os colegas aceitarem, eu acho que vão fazer um endosso coletivo, né? Que para o Poder Executivo perceber que nós estamos interessados sim em resolver essa lacuna. Obrigado. Com a palavra o vereador Danilo Balutin. Senhor presidente, mais colegas vereadores, realmente o Merlo colocou que seria o endosso de toda a Câmara, porque isso é uma coisa muito importante, principalmente turista que vem de fora. Muitas vezes tem gente que vem conversar comigo até, tu vai lá ver a igreja, ou vai visitar lá na gruta, ou tem aqueles vagabundos lá que vêm pedir dinheiro para comprar droga, para incomodar, e não tem nem graça. Isso ali teria que ter uma solução, eliminar aquelas pessoas que incomodam. E a praça, em frente à igreja, em frente à gruta lá, é um local turístico. O pessoal vai ver as imagens e ver a praça, descansar, ver o turismo, o que é de bonito. Então as pessoas que vão incomodar, eles não gostam. Eu acho muito importante botar um guarda, a colocação da Mara, é muito importante porque dali elimina aquelas pessoas que só vai lá para dormir, para usar droga ou incomodar. Tem uns que vão com cachorro e outros vão com outras coisas ali. Então seria bom que elimine isso ali. Essa é a minha colocação. Com a palavra o vereador Josimar Antônio Melo. Só para complementar, assim, eu quero deixar bem claro, até mesmo para quem está nos assistindo, né? Essas pessoas que estão na praça, elas têm o direito de ir e vir, garantido pela nossa Constituição. O que precisa ser feito, eu volto a dizer, é um trabalho social com elas. Nós precisamos ajudar essas pessoas. O nosso município tem condições de ajudar. A gente sabe que um orçamento de assistência social hoje, ele é muito diferente de um orçamento de assistência social há 15 anos atrás, quando a gente tinha 5 mil reais por ano para projetos sociais, que não dava para fazer um. Hoje, nós sabemos que o governo repassa mais valores. Então, precisamos sim que a Secretaria faça o seu papel. Tente resolver os problemas. Essas pessoas, elas são invisíveis para muita gente. E a gente não pode simplesmente descartá-las. Temos que tratá-las com dignidade e fazer com que elas voltem a ter uma vida em comum com sua família ou com seus parentes, né? Não quero fazer, como é que se diz, uma apologia a que nós temos que expulsar essas pessoas da praça. Elas têm o direito de ir e vir, sim. Mas a assistência social tem o dever de fazer o seu trabalho com essas pessoas. Com a palavra a vereadora Mara Gadibigucci. Só mais um minutinho, senhor presidente. Essa minha indicação, ela visa atender a segurança das pessoas que lá convivem, que lá vivem na praça, que as pessoas que participam de momentos no final do dia, e às vezes elas são interrompidas por questões de diversas pessoas que ali vivem. Então, é isso que a gente precisa se preocupar. É de proteger, é de segurar as pessoas, dar segurança às pessoas que ali praticam uma roda de chimarrão. Eu digo, não agora durante a pandemia, né? Mas depois, no decorrer dos dias, que inclusive agora na pandemia, existem pessoas que vão até com os colchões lá na praça. E é isso que a gente tem que cuidar, né? Então, até para o trânsito das pessoas ali na praça fica inconveniente, fica intimidado com essa situação. Eu aceito que vocês participem dessa indicação. Eu acho que a Câmara é um poder que juntos a gente fica mais forte.
E a gente pode até formar uma comissão de conversar com o prefeito, de ver a possibilidade que nós podemos fazer, de podermos botar essa segurança, então, nas praças principais da nossa cidade. Muito obrigada. Não havendo mais manifestações, está em votação. Indicação número 52/2020 é aprovada por unanimidade. Indicação número 53, de 1º de outubro de 2020. Autores: vereadores Mara Garibe Gusso e João Guilherme Mazeto. Ementa: solicitamos ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de realizar ações nas datas comemorativas, junto ao comércio local e às pequenas e microempresas, buscando alavancar tais atividades que sofreram um grande impacto em decorrência da pandemia. Parecer pela aprovação. Justificativa: a presente indicação tem o intuito de buscar maneiras de amenizar as dificuldades enfrentadas por diferentes setores da economia, em especial as pequenas e microempresas, assim como os empreendedores individuais, após os impactos econômicos gerados pela suspensão e as restrições de funcionamento de setores do comércio e serviço. Após análise da referida indicação, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 53. Com a palavra o vereador João Guilherme Mazeto. Senhor presidente e demais colegas, o objetivo desta proposição é justamente achar uma maneira de fortalecer o nosso comércio aqui de Veranópolis, que sofreu muito com os impactos da pandemia. Eu e a Mara conversávamos informalmente e a gente pensava numa forma de poder ajudar. E daí a gente viu que veio o projeto do Natal, um projeto que tem um valor bem elevado, para deixar registrado, mas faltava alguma coisa para os nossos comerciantes. Então vamos ver se a Secretaria de Turismo e Cultura ou alguma Secretaria de Desenvolvimento Econômico busca uma alternativa para fortalecer esses comércios aí com algumas ações nos dias, nas datas, por exemplo, aí de Natal e 1º de ano, aí para fortalecer um pouco o nosso comércio, que eles sofreram bastante com aquelas restrições impostas aí pelos nossos governos durante a pandemia. Então acho importante essa iniciativa. E também para que o prefeito aí, que o executivo veja com bons olhos esse incentivo aos nossos microempreendedores e também busque talvez aí a criação de algum programa de microcrédito, alguma coisa que possa auxiliar os nossos empreendedores do município, porque muitos foram penalizados, né? Era essa a minha colocação. Obrigado. Com a palavra o vereador Josimar Antônio Melo. Olha, senhor presidente, caros colegas, prestando atenção nessas colocações do colega vereador Mazeto, e sendo do meio, né, pela minha atividade de contador, seria muito interessante, na minha visão, que o governo, ou federal, ou estadual, ou até mesmo, claro, a gente não sabe qual é que é a disponibilidade de orçamento, e a gente sabe que o orçamento em ano de pandemia também ele reduz, e isso é inevitável. Mas as explicações que nós ouvimos aí da lei Aldir Blanc, da nossa querida secretária Diana, alguns aspectos desse tratamento que está sendo dado para os artistas, poderia ser pensado para as empresas. Vocês já imaginaram se fosse criado um programa que pudesse custear o aluguel para que a empresa não tivesse que fechar as portas? Principalmente esses meses assim demais, os meses que ficou parado totalmente, essas seriam as medidas concretas, a meu ver, que conseguiriam salvar essas empresas. Investe-se agora, mas a gente vai recolher lá à frente, né? A empresa se fortalecendo, a pandemia enfraquecendo a gente consegue ver que a empresa vai trazer esse retorno para o município. Por que não pensar em alternativas, até mesmo, quem sabe se não dê para ser em grande monta, mas para custear o aluguel dos setores que tiveram que fechar as portas, ou alguns setores aí que estão penando,
justamente para poder salvar essas empresas. É uma coisa para ser pensada, né? Eu sei que a pasta da nossa indústria e comércio é uma pasta com um orçamento muito reduzido. E esse é um problema. Precisaria passar pelo nosso executivo para que houvesse a suplementação e a criação de rubricas desse tipo de incentivo. Mas que as nossas empresas gostariam muito, com certeza gostaria e salvaria diversas delas. Com a palavra a vereadora Mara Garibigusso. Senhor presidente, caros colegas, só complementando a questão dos colegas ali, dos comentários, nós pensamos, eu e o Mazeto, de fazer essa indicação, porque nós andamos ali pelo comércio e a gente ouviu muitos projetos de comerciantes frustrados nesta pandemia, nesse ano que está passando. Então, a gente resolveu fazer essa indicação. E que também que se pensa, né, eu acho que a gente colabora tanto com a secretaria, com o executivo, de não fazer só agora, no Natal e Ano Novo, em todas as datas comemorativas que pudesse ter incluído na Secretaria de Turismo, né? Então, esse olhar diferenciado para o nosso comércio, para a nossa indústria, que pudéssemos poder colaborar com essa situação. Obrigada. Com a palavra o vereador João Guilherme Mazeto. Só a título de contribuição, essa questão do auxílio aí que a gente comenta, o governo federal até fez um programa de financiamento aí para os micro e pequenos empresários, que na verdade não beneficiou quase ninguém, né? Os que mais precisavam não conseguiram se beneficiar. Era um programa com uma linha de crédito num valor elevado, com juros baixíssimos, subsidiados pelo governo, mas quem realmente precisava não conseguiu, não teve a oportunidade de pegar essa linha de crédito. Então, quem sabe o governo federal, o governo estadual, ou até o município, pense em alguma alternativa para essa situação, além dessas ações que são muito importantes. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação. Indicação número 53, aprovada por unanimidade. Indicação número 54, de 1º de outubro de 2020. Autor, vereador Clóvis Antônio Simeone. Ementa. Solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de destinar área do município para a criação de um local de encontro para os jovens. Parque de Integração da Juventude. Parecer pela aprovação. Justificativa. A presente indicação tem o intuito de criar um local destinado aos jovens realizarem seus encontros, festivais, shows, festas com som automotivo aos finais de semana. A juventude carece de um espaço na nossa cidade. Após análise da referida indicação, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 54. Com a palavra, o vereador autor Clóvis Simeone. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. É notório que a gente precisa fazer alguma coisa para a nossa gurizada, né? A gente fala de longevidade, a gente ajuda muito, mas a gurizada está um pouquinho esquecida também. Então, eu acho que é salutar essa ideia. E se vocês quiserem me acompanhar no endosso, eu aceito, tá? Para que a gente também tente criar um espaço para essa gurizada. A gente recebe, eu diria assim, esse final de semana também recebi reclamações. Porque a gurizada está se destinando muito aos sítios, não é? E está tirando até a paz dessas pessoas que trabalham o dia inteiro na agricultura. Não que isso seja proibido, não é? Porque às vezes eles não têm opção também. Tá? Então, se a gente criar um local desses para abrigar o que foi dito aqui, quem sabe futuramente isso sim não vira uma realidade. E aqui todo mundo foi jovem um dia e sabe que eles estão numa fase de explodir, eles precisam do lugar. Eles querem, não é? E não adianta a gente também só pensar em termos longevos e não pensar na nossa juventude, que um dia também será longeva, tá bom? Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação.
Indicação número 54, aprovada por unanimidade. Indicação número 55, de 1º de outubro de 2020. Autor: vereador Clóvis Antônio Simeone. Ementa: solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de revitalizar as paradas de ônibus do bairro Sagrado Coração de Jesus, Medianeira 3. Justificativa: a presente indicação visa revitalizar as paradas existentes, visto que as mesmas encontram-se sem condições de aguardar o transporte em dias chuvosos, molhando as pessoas, além do fato do piso ser de saibro e virar em lama. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 55. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação número 55, aprovada por unanimidade. Indicação número 56, de 1º de outubro de 2020. Autor: vereador Clóvis Antônio Simeone. Ementa: solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de realizar convênio com a empresa de máquinas de moer milho para fazer silagem nos mesmos moldes de incentivo. Parecer pela aprovação. Justificativa: a presente indicação visa ampliar a oferta de serviços de máquinas destinados a melhorar as condições de trabalho dos agricultores do nosso município e reduzir o custo, garantindo qualidade e condições para os agricultores exercerem suas atividades, possibilitando ampliação dos negócios e contribuindo para a diminuição do êxodo rural. Após análise da referida indicação, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 56. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação número 56, aprovada por unanimidade. Indicação número 57, de 1º de outubro de 2020. Autor: vereador Clóvis Antônio Simeone. Ementa: solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de implantar placas de sinalização indicativa no perímetro rural do município. Justificativa: a presente indicação tem o objetivo de informar aos visitantes e moradores sobre a existência das vias vicinais e de outros referenciais, sobre os melhores percursos de acesso e, ao longo destes, a distância a ser percorrida para se chegar ao local pretendido. Atualmente, as estradas rurais do município estão com a sinalização deficiente, o que dificulta a localização de moradores e turistas que visitam nossa região, principalmente os que procuram os pontos turísticos. Esta ação também vem para fortalecer o turismo rural do nosso município. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 57. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação número 57 é aprovada por unanimidade. Indicação número 58, de 1º de outubro de 2020. Autor: vereador Clóvis Antônio Simeone. Ementa: solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de criar legislação no sentido de preservação da pavimentação atual da Rua Carlos Barbosa em toda a sua extensão. Justificativa: a presente indicação tem o objetivo de manter a preservação, a pavimentação atual da Rua Carlos Barbosa, centro, em toda a sua extensão, para as próximas gerações. Ademais, na referida rua, encontra-se a Casa da Cultura, que com a sua arquitetura vem a somar para a identidade histórica e cultural da rua. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 58.
Eu passo a presidência para o vereador Aristeu Caron e solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e passo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Luiz Carlos Comioto. Meu vereador Simeone, quero te parabenizar por as várias indicações que passaram aqui. Em especial essa aqui, eu gostaria de solicitar o endosso e também acho prudente que nós mantermos a pavimentação de paralelepípedo nesta rua, por mesmo como tu salientaste, dela estar em frente à Casa da Cultura. Nobre colega, eu lhe concedo. Então, obrigado. E te parabenizar pelas demais também, que achei todas elas importantes. Obrigado. Devolvo a presidência ao excelentíssimo senhor vereador Luiz Carlos Comioto. Recebo a presidência e passo a palavra à vereadora Mara Garibigucci. Senhor presidente, caro colega Clóvis, também gostaria de pedir um endosso. Acho bem interessante e prudente essa indicação, por ali ser exatamente a Casa da Cultura e por nós termos esse espaço que vem a ainda mais embelezar a questão do turismo aqui da nossa cidade. Lhe concedo, colega. Com a palavra o vereador Clóvis Simeone. Bem, essa indicação, caros colegas, é para que a gente consiga manter a história desse local. Quem não lembra aí, a antiga Sociedade Alfredo Chavense, quantas pessoas não pisaram nesse chão, quantas pessoas já partiram daqui e caminharam aí, e seria até um marco histórico para a nossa cidade, manter essa arquitetura. Porque daqui a pouco a gente vai asfaltar toda a cidade, vai asfaltando toda a cidade e vai perdendo a característica, né? Então, se vocês quiserem endossar, estão convidados para somar. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 58. Indicação número 58, aprovada por unanimidade. Indicação número 59, de 1º de outubro de 2020. Autor, vereador Clóvis Antônio Simeone. Ementa. Solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, realize a instalação de boca de lobo no bueiro localizado na esquina Rua Marechal Deodoro e Pinheiro Machado. Justificativa. Justifico a presente indicação, tendo em vista o constante mau cheiro exalado do referido bueiro, trazendo transtornos às famílias das imediações. Trata-se de reivindicação dos moradores das proximidades. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 59. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação número 59, aprovada por unanimidade. Indicação número 60, de 1º de outubro de 2020. Autor, vereador João Guilherme Mazeto. Ementa. Solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de implementar o transporte coletivo municipal nas comunidades do interior que não o possuem. Que o transporte seja realizado de forma semanal ou quinzenal, conforme a viabilidade. Justificativa. Justifico a presente indicação, tendo em vista a inexistência ou retirada do transporte coletivo em algumas comunidades do interior, como, por exemplo, São Valentim. No interior do nosso município residem muitos idosos que não possuem mais condições de dirigir e não têm veículo automotor, necessitando do auxílio de terceiros. A disponibilização do transporte coletivo de forma semanal ou quinzenal facilitaria e permitiria maior qualidade de vida a essas pessoas que precisam se deslocar ao centro para compras, bancos, médicos e farmácias. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 60. Com a palavra o vereador autor João Guilherme Mazeto. Senhor presidente e demais colegas, esta indicação se justifica diante desta necessidade do transporte em algumas comunidades do interior. Algumas têm, por exemplo, Vila Azul, Montebérico, essa região está assistida com transporte coletivo. Mas algumas regiões
em virtude da diminuição dos moradores, da saída da Coperchus, perdeu o transporte coletivo. Então seria interessante o município estudar a possibilidade de colocar pelo menos uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, para que essas pessoas se programem, por exemplo, marquem o médico no dia que tem um ônibus para vir para a cidade, porque é uma reclamação muito constante dos idosos que eles não dependem de terceiros, de vizinhos ou de outros familiares de se deslocar do centro até a comunidade para buscar eles. Então acho que seria interessante para dar mais qualidade de vida também para os nossos moradores. E também, como justificativa, existe o impedimento legal de que as pessoas não podem vir junto com o transporte escolar, né? Então, uma vez, se utilizava o mesmo transporte, o ônibus da escola, as pessoas idosas que precisavam vinham com o ônibus da escola. Hoje não podem mais porque a lei não permite e gera perigo de responsabilização do prefeito. Então, que o executivo estudasse uma forma de montar rotas, de ver as alternativas que existem para que as pessoas não fiquem sem esse bem necessário para elas. Era essa a minha colocação. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação. Indicação número 60/2020, aprovada por unanimidade. Indicação número 61, de 1º de outubro de 2020. Autor, vereador João Guilherme Mazeto. Ementa. Solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de realizar a limpeza, sinalização vertical e horizontal das estradas pavimentadas no interior do município. Justificativa. A presente indicação tem o objetivo de trazer maiores condições de trafegabilidade nas estradas do interior do nosso município. Muitas comunidades já possuem a pavimentação asfáltica. No entanto, é necessária a realização de limpeza nas laterais das vias e a pintura na faixa de rolamento. Também é importante a realização de sinalização vertical, que em muitos locais está deficiente. A sinalização é imprescindível para o tráfego de veículos e para evitar futuros acidentes de trânsito, visto que em muitas comunidades do interior o fluxo de veículos é muito elevado, tanto de veículos leves quanto de veículos pesados, que transportam a produção agrícola. Sugere-se ao Poder Executivo a instalação de taxas refletivas, a fim de facilitar o tráfego noturno ou em dias de neblina, e dar mais segurança aos condutores. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 61. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação número 61/2020, aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo número 31, de 1º de outubro de 2020. Autor, vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa. Homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, em decorrência de situação de calamidade pública. Justificativa. Ficam homologados os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, no valor global de R$ 42.628,60, por meio do Decreto Executivo número 6.652, de 2 de julho de 2020. Parecer pela aprovação. Após análise do referido projeto de lei legislativo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 31/2020. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei legislativo número 31, aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 34, de 1º de outubro de 2020. Autor, vereador Jucimar Antônio Merlo. Ementa. Cria o Programa Especial de Prevenção, Controle e Orientação à Hepatite C no município e dá outras providências. Parecer pela aprovação. Justificativa. A hepatite C é uma doença infecciosa causada pelo vírus da hepatite C e que afeta, sobretudo, o fígado.
As infecções é muitas vezes assintomática, embora a infecção crônica possa levar à fibrose do fígado e, por fim, à cirrose, que normalmente só se manifesta passado vários anos. Em alguns casos, os indivíduos com cirrose contraem insuficiência hepática ou cancro do fígado, podendo haver ainda complicações que representam um risco imediato de vida, como varizes esofágicas ou gástricas. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 34. Com a palavra o vereador Josimar Antônio Melo. Senhor presidente, caros colegas, com o objetivo de preencher mais uma lacuna das atividades do nosso executivo, das atividades da Secretaria da Saúde, e também com o objetivo de fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento sobre essa doença que na maioria das vezes ela não traz sintomas. Em pesquisa feita, a hepatite ela apresenta sintomas em torno de 25% a 30% das pessoas. E nós teríamos um contingente de, no mínimo, em torno de 70% das pessoas, elas estão com o vírus, elas estão desenvolvendo outras comorbidades no corpo e elas não têm sintomas. Então é uma coisa muito delicada e ela precisa ser trabalhada. Nós estamos aqui, estamos aqui agora em 11, 12, 13 pessoas, né? Quem de nós pode afirmar que nós não temos hepatite? Porque se as pessoas não têm sintoma nenhum, né? E a gente sabe que esse tipo de doença silenciosa, ela acaba culminando, né, numa cirrose que é muito difícil de tratar e num câncer de fígado, né? Que vai com certeza originar, quem sabe, a possibilidade de transplante ou tratamento que não tenha volta, né? Então, trata-se de um tema e trata-se de uma doença muito perigosa. E eu não tenho conhecimento, sinceramente, até peço desculpas, né? Mas eu não tenho conhecimento de ações preventivas realizadas nesse sentido aqui no nosso município. A gente sabe que o médico, quando ele detecta a doença, ele faz o tratamento naquela hora, mas não se trabalha de forma preventiva. E outra questão importante dessa lei é a obrigatoriedade dos médicos que não fazem parte do rol dos médicos da nossa saúde pública, de fazerem a informação à secretaria no momento que eles diagnosticarem as pessoas com hepatite C. Porque é muito importante, pessoal, para qualquer ação que vá se pensar, tem que criar um diagnóstico. Nós precisamos ter uma ideia de quantas pessoas estão com esse problema para depois a gente fazer os enfrentamentos, né? Então, é uma lacuna, volto a dizer, mas é uma lacuna que ela pode salvar vidas, inclusive as nossas e inclusive dos nossos familiares. Por isso a gente sempre tem que pensar nesse sentido, no sentido construtivo, de se buscar sempre munir a nossa população da maior parte de possibilidades de ter vida com qualidade. É muito difícil para as pessoas que precisam estar nas filas de transplantes, que são filas intermináveis, né, e que acabam até por falecer, né, porque não conseguem a tempo essa possibilidade de nova vida, né? Então, é nesse sentido que está se pensando. Obrigado pelo apoio dos colegas e vamos construir na prática uma cidade que realmente se importe com as nossas pessoas. Não havendo mais manifestações, está em votação. Projeto de Lei Legislativo número 34/2020, aprovado por unanimidade.
Espaço para explicações pessoais. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, quem tiver algum recado pode se manifestar.